Nesse vídeo, vou demonstrar alguns erros que são cometidos no momento de preencher a planilha de importação. Eu vou usar a planilha de importação de clientes, mas alguns erros eles são comuns no momento de importar produtos, importar tabela. Você pode estar utilizando o editor de planilhas da sua preferência. O mais utilizado é o Excel. Nesse caso, eu vou estar utilizando o Google Drive, na parte de planilhas, para poder exemplificar os erros que mais ocorrem no momento das importações. Então é indiferente o software que você vai utilizar para poder preencher as planilhas, né? O primeiro erro, geralmente, é incluir mais de um número de telefone numa coluna que é para uma informação de telefone. Então, por exemplo, a gente pega casos, vou colocar aqui um número aleatório. Tá vendo que eu estou incluindo um segundo número? Às vezes vem até um terceiro, às vezes vem dividido por barra, ponto e vírgula, traço. Então isso aqui ele vai causar um erro de importação. Dentro de uma coluna só, que era para ter uma única informação, tem três. No caso eu utilizei o ponto e vírgula para separar e o traço, né? Às vezes vem as informações meio bagunçadas, né? Tipo, pode vir um espaço grande aqui, ou pode vir um ponto. Isso geralmente ocorre quando você copia de uma planilha, de uma outra planilha, às vezes você recebe a planilha da indústria em PDF, tem que converter para Excel, ou você recebe em Excel mesmo, mas o Excel veio muito desconfigurado, então você tem que copiar essas informações para a planilha modelo. Então, geralmente, esse tipo de erro que eu estou demonstrando ocorre nesses momentos, quando você tenta copiar as informações entre planilhas. Então, esse erro aqui é um dos mais comuns, que é botar mais de uma informação em uma coluna que é para uma informação apenas. Então, como é que a gente resolveria isso aqui? Eu teria que pegar esses números aqui de telefone e distribuir nas outras colunas, no telefone 2 e no telefone 3. Às vezes também vem alguma palavra escrita, tipo fone, telefone. Nesse caso, você pode usar a opção de pesquisar e substituir, que tem em qualquer editor de planilha também tem essa função. Aqui no Google Drive, ela fica no editar, localizar e substituir. Então, por exemplo, eu quero apagar tudo que tem a palavra telefone. Eu escrevo aqui localizar telefone, deixo aqui o substituir em branco e clico em substituir tudo. No caso, ele apagou até o título, né? Vou dar um Ctrl Z aqui. Posso selecionar daqui para baixo. Aí. Então eu posso utilizar esse recurso de localizar e substituir para poder limpar a minha planilha, deixar ela mais perto da planilha de modelo de importação, sem esses erros. Então ajeitei aqui o número de telefone. Ó. Agora eu tenho uma informação única dentro de cada coluna. Então telefone 1 tem apenas um telefone, telefone 2 tem apenas um telefone, telefone 3 apenas um telefone. O erro número 2 é o mesmo erro do telefone, só que ocorre com o e-mail. Então, por exemplo, poderia botar aqui Aline teste @gmail. Aí vem um Aline suporte @gmail.com. Então percebe que também as informações estão sendo juntadas numa coluna só? Então eu tenho duas informações de e-mail numa coluna que era para ter uma informação de e-mail. É o mesmo erro do telefone. Às vezes essa informação vem separada também por um traço, uma barra. Às vezes tem uma quebra de linha aqui dentro que dificulta mais um pouco para poder mexer. Ver se consigo simular a quebra de linha. Às vezes a coluna, a linha, ela vem mais larga assim, ó. Geralmente quando isso ocorre é porque tem muito espaço no final da frase, no caso do nome aqui, ou tem quebras de linha.
nessa coluna. Geralmente ocorre também quando você copia informações de uma planilha para outra. Então, quando você perceber uma linha mais gordinha assim, ó, mais larga, provavelmente tem alguma coisa de errado na linha. Pode ser nessa coluna ou em outra. É bom dar uma olhada para verificar se tem algum espaço a mais, alguma quebra de linha. Voltando aqui. Aí a correção nesse caso do e-mail é a mesma no telefone. A gente separa essas informações nas outras colunas de e-mail. No caso do e-mail, a gente tem 3 colunas reservadas para o e-mail do cliente. Então, se tivesse mais algum, poderia botar aqui ali em ponto comercial. Um exemplo aleatório. Isso. Agora, o meu sistema vai entender, no momento da importação, que esse cliente tem 3 e-mails e 3 telefones. O erro número 3 geralmente ocorre na coluna estado, quando ocorre algum deslocamento na planilha, nas colunas da planilha. Então, geralmente fica uma informação aleatória, tipo, vem um número para cá, tipo algo assim, a pessoa foi copiar o CEP e na hora de transferir os dados, a planilha, o software de planilha não entendeu direito como foi feita a divisão das colunas e quebra a sequência, né? Então pode acontecer também isso, de vir uma informação que não é uma sigla de um estado, né? ES, IRJ, SP, por exemplo. O erro número 4, ele ocorre aqui na coluna código do vendedor principal ou código do vendedor secundário. Essas duas colunas, elas servem para você já vincular o cadastro desse cliente aqui com esses dois vendedores. Só que aqui a gente informa um código do vendedor que foi cadastrado dentro do sistema. Então, ao invés de informar o nome dele, por exemplo, suponha que eu tenha esse vendedor cadastrado no sistema. Às vezes a gente pega erros desse tipo. Só que não é para colocar o nome, é para colocar o código dele dentro do sistema. Lá no menu cadastros do usuário, cada vendedor cadastrado tem o seu ID de identificação. É esse ID que é para poder informar aqui. Então seria, por exemplo, esse código, né? E o código do vendedor secundário. Aqui a gente informa os códigos, né? Ao invés do nome. O erro número 5, ele ocorre quando há deslocamento das colunas na sequência das colunas. Então, por exemplo, a planilha modelo ela já vem com o formato de razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição CPF. Essa sequência ela é importante para o sistema entender onde está cada informação. Então, aqui ó, a gente está identificando que na coluna E é a coluna do CPF. O sistema ele vai vir nessa coluna. Se tiver alguma coisa preenchida, ele vai entender como CPF e não como CNPJ. Por isso que essa sequência é importante, porque ela ajuda o sistema a identificar onde estão as informações corretamente. Então, às vezes a gente pega casos, por exemplo, a pessoa vem aqui e mexe, de alguma forma ela arrasta a coluna nome, fantasia, por exemplo, para depois do CEP. Ou pega o CNPJ, arrasta para depois do nome. Né? Ou às vezes ela pega a planilha dessa forma e já tenta importar do jeito que ela recebeu da indústria, né? Sem preparar as informações na sequência que a planilha modelo exige. Então isso aqui também causa um erro. Vou Ctrl Z aqui para voltar à sequência original. Isso. O erro número 5, ele ocorre quando excluímos colunas da planilha. Então, por exemplo, se eu vou incluir só clientes PJ, às vezes a pessoa vem aqui e exclui essas duas colunas. Então ficou duas colunas a menos. Isso vai ocorrer um deslocamento na hora de importar as informações. Isso também gera um erro de importação. Não precisa excluir. Se não tiver informação, deixa em branco. Não precisa preencher. O erro número 7 é fazer o download da planilha sem convertê-la para CSV. Tentar importar para o sistema
no formato XLS ou XLSX. O sistema, na hora de importar, ele só reconhece o formato CSV. Nesse vídeo, demonstramos os erros mais comuns no momento das importações.